Queridos do canal Semeando a Boa Palavra, mais uma vez estou aqui para trazer uma mensagem para poder semear aquilo que Deus nos tem ordenado. Quero falar já o Salmo 126, versículos 5 e 6, que diz: Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Estamos com este canal para produzir vídeos, para semear a palavra de Deus, e neste momento estamos aqui para trazer mais uma vez algo para edificar a sua vida, que possa estar servindo para exortar, para consolar e edificar a sua vida. Se inscreva no canal, compartilhe, dê um like, assim você contribui para a palavra de Deus estar sendo divulgada para com todos. E neste momento eu quero trazer um texto lá na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 15 ao 21, que diz assim a palavra do Senhor: Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém. Amados, esta mensagem, esta pequena mensagem, nós podemos chamar de cheios do Espírito ou cheios do Espírito Santo. O texto no versículo 18 diz: Não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Meus queridos, amados, que está nos acompanhando através desse canal, a palavra diz: enchei-vos do Espírito. Através desse texto podemos ver no contraste entre o vinho e o Espírito. Os cristãos cheios do Espírito não têm que, primeiro, andar cambaleante, diz lá no versículo 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Assim diz a palavra de Deus. Ora, se nós andamos cambaleando, como se estivéssemos embriagados, como nécios estaremos andando. Mas sim devemos andar prudentemente. Então há um contraste. Não ande cambaleando, mas ande prudentemente. Segundo contraste é não andar desperdiçando seus dias com coisas inúteis. Versículo 16 diz: Remindo o tempo, porque os dias são maus. Os nossos dias é mau. Muitas vezes somos perseguidos por sermos cristãos. Então, se nós não andarmos prudentemente, cada dia remindo o tempo, se você desperdiça, você não recupera mais aquilo que passou. Ficou para trás. Você vai ter que começar novamente aproveitando o seu dia. Lembrando que os dias são maus. Cada dia é mau. Então procure andar prudentemente e não se utilizando de coisas inúteis. O que você tem feito de bom ou o que você tem feito de ruim? Então, procure andar remindo o tempo, aproveitando para a edificação das outras pessoas, edificação dos crentes, edificação daqueles que não conhecem a palavra de Deus. Por isso, busque andar remindo o tempo, porque os dias são maus. Terceiro lugar, não ter uma mente entorpecida.
Veja bem, no versículo 17 diz: por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender agora qual a vontade do Senhor. Então, não tenha uma mente entorpecida, não seja um insensato, mas procura compreender qual é a vontade, a boa e agradável vontade do Senhor. Então ele fala, não tenha mente entorpecida, mas procure a boa vontade do Senhor. Em quarto lugar, não devemos ter um cântico discordante. Versículo 19 diz assim: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Então não esteja um coração discordante, mas sim um coração que concorda. Para quê? Para o louvor do nome do Senhor, para dar glórias a Ele, cantando cânticos, entoando hinos, para que louvem e engrandeçam o nosso Deus. Então não entre nesse contraste, não ande discordando, mas concordando, louvando de coração ao Senhor. Isso que devemos fazer, com uma só fé. Quando estamos louvando, numa só fé, nenhum só coração, nenhum só pensamento, estamos ligados com o Senhor. Estamos o quê? Cheio do Espírito. O Espírito está agindo através de nós e em nós, para que andemos prudente, para que andemos com sensatez, para edificar e glorificar o nome do Senhor. Agora, o que é ser cheio do Espírito? Ser cheio do Espírito é um mandamento bíblico. Veja bem, portanto, vede prudentemente como andais. Aí no versículo 18, não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Ele está falando para nós, é um mandamento. Ele está mandando, enchei-vos. Ele não está pedindo, ele está dando uma ordem. Enchei-vos do Espírito. Então, isto é um mandamento. Ser cheio do Espírito é um mandamento bíblico. E se nós não estamos obedecendo o que a palavra de Deus diz, o que a Sagrada Escritura diz, nós estamos o quê? Pecando contra o Senhor. Estamos desobedecendo aquilo que é um mandamento bíblico. Então, devemos estar o quê? Não nos embriagando com o vinho, mas nos enchendo do Espírito. Então, ser cheio do Espírito é um mandamento bíblico. Agora, ser cheio do Espírito é uma experiência contínua. É algo contínuo. O verbo no grego está no tempo presente, contínuo. Seja, continue. É uma experiência diária para nós. É constante. É algo progressivo que vai aumentando, progredindo cada vez mais. Então, uma experiência contínua. Ser cheio do Espírito continue se enchendo, continue se esvaziando de nós mesmos e nos enchendo do Espírito, nos mantendo cheio do Espírito. Você tem que orar para Deus se voltar para conosco, para que nós possamos o quê? Estar diariamente nos enchendo, nos renovando do seu Espírito. Você não acorda cheio do Espírito, você deve acordar, dobrar seu joelho e falar: Senhor, enche-me com teu Santo Espírito, enche para que eu possa estar edificando as outras pessoas, para que eu possa estar testemunhando da palavra do Senhor, proclamando o Evangelho, falando da obra do Senhor Jesus Cristo, que Ele derramou seu sangue por nós. Então, se somos cristãos, devemos o quê? Estar renovando diariamente o poder do Espírito em nós, não de nós mesmos, mas nos voltando para Ele e Ele agindo através de nós. Então, ser cheio do Espírito é uma ação contínua,
algo que está progredindo. Ser cheio do Espírito é uma ordenança para quem? Para todos. Não é só para mim, é para você também, ouvinte. Você que está nos acompanhando o canal Semeando a Boa Palavra. Esta ordenança não é só para mim, é para você. É para o seu cônjuge, é para o seu filho, é para o seu pai, é para seus avós, é para os irmãos da igreja. Porque aquele que confessa o Senhor, ao mesmo momento no qual ele confessa o Senhor, ele é batizado com o Espírito Santo. O Espírito Santo passa a ser o seu penhor. Então, todos devem estar cheios do Espírito, diariamente, se voltando para Ele. Não importa se é criança, se é jovem, se é adulto, se é ancião. Todos devemos estar cheios do Espírito. Temos visto muitas pregações vazias nos púlpitos de nossas igrejas. Pessoas que estão o quê? Vazias do Espírito. Sobem lá cheias de si mesmo, muitas vezes. Por isso, o Evangelho muitas vezes está sendo impedido de progredir, porque pessoas estão deixando de se encher, deixando de estar buscando o Senhor em oração, buscando o poder do Senhor, buscando a unção do Espírito. E isto é diário. Então todos devemos estar cheios do Espírito. É para todos, não é para alguns, é para todos. Guarde isso em sua mente. Ser cheio do Espírito Santo não é um desempenho humano, não é algo que eu posso fazer, não é algo que você pode fazer, mas é o que Ele faz, é o que Deus faz através de Cristo, e quando cremos em Cristo, o Espírito Santo passa a habitar em nós. Então não é algo que nós desempenhamos, é algo que o Senhor faz. Vemos as pessoas falar, vamos fazer um culto de avivamento. Não, isso é diário. O avivamento começa a estar em nós, a partir de nós, a partir de mim, não dos outros. Ninguém dá ordem para o Espírito Santo. Como assim? Agora vamos começar o culto para estarmos cheios do Espírito. Aí começa o culto, começamos a orar, nos reunimos, daí dá o horário de terminar o culto, deixamos para a semana que vem e vamos continuar o culto. Não, é algo que Ele faz, é a hora que Deus decide fazer, não algo que nós. Mas Ele decide quando? Quando estamos com uma vida devotada para Ele, uma vida que está cheia de oração, uma vida de santidade, uma vida de devoção ao nosso Deus e nosso Pai, ao Deus Filho, ao Deus Espírito Santo. Então é nós que devemos estar buscando o Senhor. Diária, constante. É uma experiência para todos. Então não adianta você falar, hoje eu vou fazer. Não cabe a nós. Não é nós que desempenhamos esse papel. Então quer dizer que não somos nós. É Ele que faz através de nós. Sim, Ele faz tudo isso comigo e com você, a partir da vontade dEle, mas devemos buscá-lo. Se estivermos cheios de si mesmo, provavelmente o Espírito Santo não vai agir na minha vida, nem na sua vida, nem na vida da sua igreja. É uma realidade. Não adianta nós, como diz, tapar o sol com a peneira. Devemos estar buscando. Agora, se não temos uma vida de oração, se voltamos da igreja e vamos estar ali preocupados em olhar celular, em olhar internet, em assistir novela, futebol, e não nos dedicarmos à oração, não nos dedicarmos ao estudo da palavra de Deus, como o Espírito Santo vai agir em mim e em você? De maneira nenhuma ele vai agir. Vai ser algo vazio. Então nós devemos o quê? Esvaziar de nós mesmos. Não devemos estar cheios de nós mesmos, mas sim vazio. Se um copo está cheio de água, como você vai completar esse copo? Você precisa esvaziá-lo para poder colocar algo de novo. Assim é conosco. Devemos nos esvaziar de nós mesmos para que o Espírito Santo entre em toda a sua plenitude
para nos encher e transformar a nossa vida. Sim, se nós não fizermos isso, o Espírito Santo, o Senhor nunca irá ungir a mim e a você. Então precisamos da unção do Espírito. Então precisamos que Ele haja através de nós. Não é um desempenho humano, não. Temos que esvaziar a nós mesmos. O nosso papel é o quê? Se esvaziar diariamente e nos encher do Espírito. Precisamos da plenitude do Espírito. Efésios 3,19 diz assim: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Veja bem, conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. A plenitude de Deus está no poder de Deus, no poder do Filho e no poder do Espírito Santo. É algo pleno, é algo que tem que estar diário, é algo que tem que estar em nossa vida para que possamos estar nos voltando para o Senhor. Sim, então precisamos estar com a plenitude do Espírito, para que o Espírito Santo transborde em nosso coração, em nossa alma e em nosso espírito. Se eu me esvaziar e se eu me humilhar, se eu deixar tudo aquilo que me atrapalha, o pecado, a ira, a maledicência, a fofoca, a inveja, a negação da palavra, sim, queridos, se nós nos esvaziar, aí sim o Espírito Santo passa a agir em todo o seu poder, com todo o seu poder e em toda a sua plenitude. Vemos que há muita inclinação para as coisas materiais, porém há um grande desinteresse para as coisas espirituais. Vemos as pessoas se voltando para aquilo que é material, para aquilo que é terreno. Mas quando se fala do Espírito, estar cheio do Espírito, as pessoas não têm interesse. A pessoa fala, nossa, que culto abençoado. Mas no outro dia ela está fumando, bebendo, correndo atrás de dinheiro, buscando as coisas materiais, coisas que irá ficar, mas está deixando a sua vida de lado e não está andando em santidade e nem com o Espírito Santo. O Espírito Santo não passa a habitar porque esta pessoa está vazia. Vazia no sentido espiritual e cheia de si mesmo. Então, deixe o Espírito Santo habitar em seu coração, em sua alma, em seu espírito. E para que você possa estar cheio do Espírito Santo, volte-se para Cristo em oração, volte-se para Deus, ore para o Espírito Santo habitar diariamente na sua vida, constantemente, e que a plenitude do Espírito alcance a minha e a sua vida, para assim obtermos a vitória em Deus, a salvação através dele, termos uma vida de edificação, uma vida gloriosa e glorificando e exaltando e entoando, como diz ali, com cânticos, louvando de coração ao Senhor. E no versículo 21 ele diz assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor Jesus Cristo. Então, seja um servo. Quando você passa a ser um servo, temendo o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo habita e transforma as nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe e continue a compartilhar este canal, semeando a boa palavra, para que outros possam ser edificados. Amém?